E aí, galera, bom dia. Bom dia. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Show, bom dia. Galera, desculpa pelo atraso aí. Vamos falar de isomeria hoje, né? Nós marcamos para começar a falar de isomeria hoje na química. Então, nós vamos falar de... Vamos esperar a galera chegar aí, chega mais alguém. Eu... Sete, 17. Isso, show. Terceirão, como é que nós estamos aí? Como é que nós estamos aí? Como é que nós estamos nessa pegada aí de vocês aí? Fala pra mim. Como é que tá a pegada? Irada? Né? Quem tá aqui? Alice. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Ah, tá. Eu tô ouvindo. Ah, então beleza. Eu pausei aqui que eu vou pegar o meu slide. É, coisa rápida. Galera, o Gustavo conversou comigo sobre a questão das revisões, já que vocês não podem ir para o laboratório. Assim, eu que dei a dica de fazer a revisão com vocês de química, né? Porque seria um segundo professor, seria uma visão um pouco diferente também. Só que vocês pediram propriedades coligativas, né? Eu mandei vocês escolherem e tal. Mas, gente, ligações intermoleculares é importante, separação de misturas é importante, tá? A parte de nomenclatura dos compostos orgânicos é importante, tá? Eu tenho algumas partes importantes, as soluções é importante, tá? A parte teórica também é importante, vocês também revisarem também, tá? Propriedades coligativas, pensando se o foco é Enem, cai quase nada, tá? Mas, então, nas próximas revisões, pede ele para revisar isso, ligações intermoleculares, separação de misturas, solubilidade das substâncias, essas questões assim, por favor. Isomeria massa. Gente, vamos começar com isomeria constitucional, depois nós vamos para isomeria estereoisomeria, né? Que é a isomeria espacial. Tem minha aula de isomeria. E eu vou trabalhar com o meu slide, mas o que está no slide é o que está lá no livro de vocês. Na realidade é como se fosse uma breve revisão do que... Deixa eu colocar aqui. Então, galera, tá aqui, ó. Isomeria. Até azulzinho, né? Da cor do Cristo Rei. Isomeria. Galera, assim, pensando nessa construção científica do conhecimento, o homem percebeu a seguinte situação. Percebeu que ele estava conseguindo identificar a substância, conseguindo extrair, conseguindo sintetizar algumas em laboratório, mas ele percebeu em um dado momento dessa sua evolução do seu conhecimento científico através das substâncias químicas, ele percebeu que determinadas substâncias apresentavam uma característica muito interessante, que mesmo elas tendo as mesmas constituições, mesmo ela tendo os mesmos elementos nas mesmas proporções, algumas substâncias existentes na natureza apresentavam um fenômeno que tinha a mesma composição qualitativa, mas que apresentavam propriedades físicas e ou químicas diferentes.
Quando eu falo e ou, quer dizer que algumas têm propriedades físicas e químicas diferentes, outras só têm propriedades físicas diferentes. Tá? Mas estou colocando e ou, tá? Mas elas eram diferentes, comportamentos diferentes, funções químicas diferentes, às vezes só propriedades físicas diferentes, mudava o ponto de fusão, ponto de ebulição. Às vezes a interação a nível molecular, pensando com tecidos vivos, eram diferentes. Nós temos o caso da talidomida, já falar isso mais à frente, na outra aula de isomeria, na isomeria ótica. Então, as minhas substâncias, principalmente as orgânicas, só saber a sua composição química é insuficiente. E eu preciso saber como é que esses átomos estão conectados, ou ainda mais, eu preciso saber como que está o arranjo espacial dessa molécula. Quando nós estamos preocupados, simplesmente, quando nós estamos preocupados, não é física não, aqui é química, tá, gente? É química, deixa eu lá mostrar para vocês aqui. Vamos, não olhei lá o que vocês estavam falando. Aí eu mosquei aqui. Mas no horário tá química, não tá não? Hein, galera? No horário tá química, né? Química. Tá, Química. professor, eu que confundi. Ah, tá. Só vou falar para vocês o capítulo. Universitário. Desculpa, gente, eu não me atentei aos detalhes. Desculpa mesmo, foi erro meu. Comecei a aula sem... Então, vamos lá. Química 2. Show. Química 2. Estamos no nosso livro 3. Livro 3. Isomeria plana, aula 11. Isso aí. Tá? Estamos aqui, ó. Deixa eu ampliar o capítulo para mostrar para vocês a página. Então, Química 2, livro 3, página 30. Página 30. Pô, estou ficando cego mesmo. Tá doido, tá foda. Página 30. Ah, página 30. É, rapaz. Show. Então, recapitulando, só saber como que essas moléculas são constituídas, eu coloquei isso aqui pra gente. Olha só que legal. Tem carbonos, hidrogênios e oxigênio. Então, quer dizer, suponhamos que eu estou num laboratório de química e fiz a minha análise qualitativa. Eu sei quais são os nossos elementos que compõem essa minha substância. Só que, para a gente, na química, a partir que a gente descobriu que existia esse fenômeno, se tornou insuficiente. Só um minutinho aqui, gente. Vou desligar meu áudio rapidinho aqui. Beleza, voltei. Então, suponhamos que eu estou num laboratório de química, aí eu fazia uma análise de absorção atômica, e aí eu descobri, peguei um relatório lá, e eu sei que aquela substância química, ela é composta por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Fiz os meus cálculos, e aí eu cheguei que a composição centesimal, né, a composição centesimal daquelas substâncias, e depois eu cheguei à composição molecular. Então, a partir do momento, então, eu entendi que ela tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Até um determinado ponto da história da humanidade, isso era suficiente. Isso era suficiente. Só que a gente, infelizmente, descobrimos esses fenômenos por erros. Acontecem erros na sociedade, e um erro que aconteceu na década de 60, 50, foi com a talidomida. Né? A talidomida foi um medicamento desenvolvido por um laboratório farmacêutico da Alemanha, e alemão, né? E ele vendia
a ideia é que esse medicamento tratava o enjoo matinal. Beleza, massa. O enjoo matinal de quem? De mulheres gestantes. Então, no primeiro trimestre, né, no primeiro trimestre de gestação, até nas primeiras semanas de gestação, até a 12ª, 14ª semana de gestação, o nível hormonal é muito grande, porque ali eu tenho um corpo estranho crescendo dentro de um corpo. Então, quer dizer que precisa ali aumentar muito a quantidade hormonal para que aquele corpo estranho não seja expulso. Ele precisa ali lidar, desenvolver, fixar perfeitamente. Isso causa um enjoo gigantesco, né? Claro que umas mulheres mais do que as outras, mas esse aumento hormonal de hormônios, né, de hormônios tiroidianos, né, hormônios aí tem a progesterona, estradiol, são vários hormônios. Esse aumento hormonal vai fazer com que tenha enjoo, principalmente matinal. Então, mulheres que não conseguem escovar os dentes pela manhã, mulheres que não conseguem, por exemplo, nem sentir o cheiro do café, não conseguem se alimentar, principalmente nos primeiros horários do dia, logo quando acorda. E aí, o laboratório alemão vendeu esse medicamento prometendo que ia resolver esse problema. Eu tinha feito testes em animais, todo aquele processo, o teste deu tudo certo e toma, vendeu. Só que o problema é o seguinte, a talidomida apresentava esse fenômeno, apresentava a isomeria. Claro que não era isomeria que nós vamos falar hoje, mas é um tipo também de isomeria. E uma molécula causava realmente, era antiemético, realmente tratava o enjoo matinal de mulheres gestantes. Show, resolveu o problema. Só que tinha um outro isômero da talidomida, então as mesmas composições, os mesmos átomos, os mesmos elementos, na mesma constituição, porém apresentavam uma propriedade biológica diferente, uma atividade biológica diferente. Elas não agiam como antiemético, mas sim agia como agente teratogênico. O que é uma substância teratogênica? É uma substância que causa má formação fetal. Então, essa talidomida, vendida na década de 50 e 60 pelo mundo todo, fez um estrago em crianças de mães que tomaram a talidomida. Uma síndrome conhecida como focomielia. As crianças nasciam com ausência total ou parcial dos membros, mais comum membros superiores, mas também poderia acometer membros inferiores. Então, as crianças nasciam sem braço, sem parte do braço, sem parte da perna. Isso fez com que as pessoas, né, os químicos, farmacêuticos, médicos, se atentassem tanto a esse fenômeno. Tem que ficar preocupado, só saber a composição é pouco. E isso faz com que isso atrase um pouco a liberação. Fala assim, professor, mas já tem vacina para tal coisa, mas olha só, eu preciso fazer vários testes para saber se aquela molécula não pode apresentar isomeria. Se ela apresenta isomeria, se aquele outro isômero ele é ativo ou se ele é inativo, qual é a ação biológica dele. Então, isso leva tempo. Por isso que essa vacina para a Covid ainda ela não foi liberada. E ela será liberada, sim, o tempo hábil necessário devido à urgência e emergência. Então, quer dizer que mesmo após ela ser liberada, pode causar problemas. E é o que acontece. Não sei se vocês acompanham textos médicos e algumas notícias desse tipo, é muito comum eles falarem que tal medicamento foi retirado do mercado. É a mesma coisa de recal para carro. Né? Um carro começa a vender muito, aí vende, aí os caras falam, caramba, tá dando problema no freio, tá dando merda no airbag, dando merda não sei aonde. O que os caras fazem? Chamam para o recal. Eles chamam para poder alterar alguma coisa do carro. Medicamento, eles não fazem isso. Quando eles percebem que está dando merda, o que eles falam? Eles retiram do mercado. Aí eles passam na farmácia, recolhem esse medicamento, mas quem já tomou, já foi. É o que vai acontecer, provavelmente, com essa vacina. Eles vão liberar ela, vai resolver o problema? Vai, mas não sabe o que pode acontecer. Pode, talvez, não acontecer nada. Mas pode dar uma merda lá na frente, a gente não sabe. Ô, Né? Jonas, Oi. tipo, dá merda, tipo o quê? Tipo, Então, as assim, merdas podem ser, por exemplo, vamos supor, não é que você vai ficar doido, não é que vai causar não é nada disso. Eu estou falando assim que pode dar um efeito colateral
que pode causar, por exemplo, se você já tem uma comorbidade, causar um problema letal. Por exemplo, causar uma insuficiência respiratória, uma insuficiência cardíaca. Estou pensando nisso lá na frente. Causar uma reação de hipersensibilidade, algum Não problema entendi. de idade, mas lá na frente. Mas isso se acontecer comigo, com a pessoa, assim, ela pode processar, tipo, a indústria que fez. Pode, mas agora para pensar. Para pensar. Quando a gente fala assim, não toma medicamento para seu médico ou sem consultar seu farmacêutico para tomar medicamento. Imagine se, vamos supor, uma mãe, sem orientação alguma, foi lá e tomou um medicamento. Toma. Aí esse medicamento causou malformação na criança dela. Não tem indenização que pague você ter uma criança mal formada, com uma deformação que vai ser para sempre. Não tem dinheiro que paga, por exemplo, a vida de um pai, a vida de um filho, a vida de um irmão. A indenização tem, tá? Mas indenização, tá? Eu quero o quê? Eu quero minha mãe, não quero indenização. Você tá me entendendo? Vai ser Sim. indenizada? Vai, tá, mas pá, e aí? Eu não quero perder minha mãe. Eu quero minha mãe. Quero continuar sendo pobre, mas eu quero ter minha mãe do meu lado. Você tá me entendendo? Eu quero continuar a ser pobre e quero ter meu filho do meu lado. Uhum. Essas Entendi, agora. pessoas. Você tá me entendendo? Então, a merda, quando acontece, já aconteceu. As pessoas serão indenizadas? Claro. Aí depende do advogado. Uma indenização vai ser alta, outra vai ser. Porque você sabe, gente, que quando vai para o advogado, quando vai para o juiz, a vida tem um preço. A vida tem um preço. E o preço depende da produção, da idade dessa pessoa, de quanto que ela ganhava. Então, se o salário do cara era 10 mil e ele morreu, a indenização dele é maior do que o cara que tinha salário mínimo. Entendeu? Se um operador morreu de chão de fábrica, morreu, a indenização é bem menor do que um engenheiro da fábrica morrer. Porque eles colocam valores. Infelizmente, elas não são equiparadas. Infelizmente, essa equidade não existe. Vamos entender a isomeria, primeiro, a isomeria constitucional. Então, existem dois tipos. A primeira, que é a diferença no arranjo espacial. Vou mostrar para você. Eu falei da talidomida. Deixa eu mostrar para vocês as fotos. A gente vai discutir sobre elas. Gente, ó, nós iremos discutir sobre elas. Eu vou mostrar as fotos para vocês. Cadê minha página? Vou mostrar as fotos. Vocês falaram assim, pô, professor, eu gosto muito de... Existe uma matéria que chama-se Química Farmacêutica. E ela é iradaça. Iradaça. Deixa eu chegar... Vou abrir no slide e mostrar as fotos para vocês. Galera, essa aqui é a nossa talidomida. Existem duas moléculas com a mesma forma molecular, a mesma característica, só que tem uma diferença no arranjo espacial, tridimensional da molécula. Ela tem um carbono assimétrico. E esse carbono assimétrico vai fazer com que uma das moléculas desvie a luz para a direita e a outra desvie a luz para a esquerda. Uma é destrógena e a outra é levógena. Perfeito? E aí, gente, olha só as crianças que nascem. Que nasceram, né, década de 50. Olha, isso que é a focomielia. A criança nasce neurotípica, com sistemas fisiológicos normais, então ela é neurotípica, ela não tem problema cognitivo, não tem problemas neurológicos. É uma criança neurofisiológica normal, mas anatomicamente anormal. Porque olha os bracinhos. Olha, isso aqui foi Quem foi cometido por esse medicamento, na época, as pessoas hoje têm em torno de 50, 60 anos, são pessoas mais velhas. Isso foi na década de 50, década de 60, até ele ser retirado do mercado. E aí, essa aqui foi uma pessoa que foi levada a um programa de auditório, sendo homenageada, né, pelo incidente acontecido pela talidomida. E um DJ, os caras se viram. Ó, olha as crianças sendo alfabetizadas. Ó, claro que lá na Europa, né, claro, acontece no país de terceiro mundo, né, às vezes é até negligenciado. Lá na Europa, não, tem uma grande corrente, aí o laboratório farmacêutico criou clínicas de assistência para os pais,
né, de ter terapia, tratamento psicológico e tal, sei o quê, sei o quê, mas é que não resolve o problema. Elas vão ser assim para sempre. Ó, vão ser assim para sempre, não tem jeito, vai fazer o quê? Ô, Jonassi, Foi. hein, você acha que, tipo, essa vacina aí saindo em dezembro, você acha que vai estar bom? O período de testagem dela já, tipo... Não, foi isso que eu te falei. É, não vai estar bom, mas infelizmente nós vamos ter que pagar para ver. Não tem jeito, Gustavo. Fazer o quê? Para ela, Uhum. 90% da população, em torno de entre 60% e 90% da população tem que tomar ela. Se as pessoas falarem que não vão tomar, ela não vai resolver o problema. Não adianta eu tomar uma vacina e você não tomar. Você está me entendendo, Gustavo? Sim, Mas não precisa ficar preocupado com a vacina, que você come muito coisas piores do que essa vacina e você nem sabe o que está te causando. Por exemplo, você come um verdade. monte de alimento que é tudo comprovadamente fizeram alterações genéticas nele e a gente não sabe o que ele vai causar. Então, a gente não sabe se o aumento da incidência de câncer é causado pelas alterações genéticas feitas na soja. Fica a nossa base alimentar, porque a soja serve de alimento para tudo. Se você não come soja, mas o boi come. Né? A soja ela é rica em análogos de hormônios femininos. Então, se você tem uma alimentação rica em soja, vai crescer peitinho em você. Você já percebeu o número de crianças do sexo masculino com ginecomastia? O que é ginecomastia? Crescimento do peito. E é muito comum hoje fazer cirurgia. Mas por que você faz cirurgia hoje e antigamente não tinha? Porque antigamente as pessoas não ingeriam alimentos à base de soja como nós. Direto ou indiretamente tem soja nos nossos alimentos. Então é um grande problema. A gente está vivendo desse merda, não tem jeito. Então não é a vacina para a Covid que você não tomar, você vai estar livre disso. Estaria livre disso se você tivesse na sua casa uma plantação orgânica, que seu boi demorasse 4 anos para crescer, para abater, não 1 ano. Que a sua galinha demorasse 6, 8 meses para poder engordar. Aí sim você estaria livre disso. Mas como a gente não pode fazer isso, a gente come frango com 30 dias, cara. Um pintinho nasce. Você tem criação na sua casa, Gustavo? Você tem essas coisas? Tem, Gustavo? Minha avó tem só, mas, tipo, Tua eu avó sei tem? como cuidar, sabe? Essas coisas assim, como ela cuida, Aham. essas coisas. Hein, Gustavo? Você cria uma galinha na roça, você já comeu, né, galinha caipira? Sim, pô, sim, sim. Você vê a diferença da carne? Às vezes a gente nem gosta, né, da carne, né? Talvez, né? Porque fala assim, nossa, carne, né? Carne diferente. Não, Carne tá forte. ligado a carne que você compra, tipo, daqui, frango assim? Aham. Ela é mais bonitinha, mais durinha, sabe? É. Aí você compra aquela do negócio, parece que era mais enervada, né? Mais, É, uhum, aí você acaba não verdade. gostando, né? Mas aquela lá é mais natural. Aquela lá é, Uhum. Não, aquela lá é boa, né? Tipo, é aquela natural, lá é boa, né? faz bem pro corpo. Faz bem para o nosso organismo. Aquilo a gente consegue metabolizar. Agora, aquele franguinho que a gente compra aqui, frango, com 30 dias. Ele nasceu hoje, o pintinho, saiu eclodiu hoje com 30 dias, estão abatendo aquele frango. Você acha que não faz bem para Rapidinho. Só o né? hormônio também. Nada? Faz merda pra gente. Mas, primeiro tipo de isomeria é essa aqui. Olha só como é que... olha só. Pensa em Lego. Eu vou montar isso aqui. Então, a natureza pode montar isso assim ou pode montar isso assim. Se ela montar da primeira maneira, eu vou ter um álcool, que é o etanol. Se a natureza quiser montar de segunda maneira, eu vou ter um éter, um metóximetano, ou éter metílico. Então, quer dizer que a conectividade dos átomos me deu compostos diferentes. Então, resumindo para a gente, a isômeros, para a gente, são compostos diferentes que apresentam a mesma forma molecular. Ah, professor, isso é isso. Então, eu vou ter compostos com a mesma forma molecular, os mesmos elementos, nas mesmas quantidades, só que são diferentes. São diferentes. E a esse fenômeno nós chamamos de isômeros. Os meus isômeros, eles podem ser... A diferença nas cadeias pode estar na conectividade, como o primeiro exemplo que eu dei, então conectei o oxigênio em posição diferente, ou pode estar no arranjo espacial, na estrutura espacial, ou seja, eles estão conectados do mesmo jeito,
mas tridimensional a molécula é diferente, tá? Quando eu tenho um isômeros planos, eu posso chamar de isomeria plana ou constitucional. Os meus isômeros espaciais, que eles apresentam a mesma conectividade, mas o arranjo espacial é diferente, eu posso chamar de isômeros espaciais ou estereoisomeria. Vamos trabalhar com a plana primeiro. A nossa isomeria plana ela é subdividida em isômeros de cadeia ou núcleo. Tem algumas pessoas que falam esqueletal, cara, mas esqueletal, ó, mais de 15 anos que não aparece isso, né? Mas não existe, mas o PAC não fala isso, é isomeria de cadeia e acabou. Mas claro, cadeia ou, né, isomeria de cadeia ou de núcleo pode aparecer. Esqueletal, ó, esquece. Isomeria de posição, de compensação, de função ou tautomeria. A gente vai ver cada uma delas. Já a estereoisomeria, ela será subdividida em isomeria geométrica e isomeria ótica, ou óptica, como queiram pronunciar. Vamos primeiro para a isomeria constitucional. Então, qual é... Professor, o que é isomeria constitucional, então? A isomeria constitucional é aquela isomeria que a diferença está na conectividade. Como assim, professor? Repare essas duas moléculas. Olha como é que os carbonos estão conectados de maneiras diferentes. Olha, aqui eu tenho uma cadeia ramificada e aqui eu tenho uma cadeia normal. Então, eu tenho uma diferença na conectividade. Eu não preciso do arranjo tridimensional da minha molécula para poder saber qual é a sua diferença. A isomeria de cadeia ou isomeria de núcleo, os compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentarão cadeias diferentes. Então, o primeiro exemplo é quando uma cadeia normal e a outra cadeia ramificada, ou quando eu tenho uma cadeia carbônica fechada e uma cadeia carbônica aberta. Então, quando eu tenho a mesma função, ambos são hidrocarbonetos. Só que a diferença está onde? É que a cadeia normal e outra a cadeia ramificada. Ou um tem cadeia fechada e outro tem cadeia carbônica aberta. Então, são isômeros de cadeia. Na minha isomeria constitucional, eu sempre vou comparar duas ou mais moléculas. Então, eu vou comparar uma. Então, essa, o que está diferente dessa com essa? Então, essa é a isomeria constitucional. Ah, professor, tem a mesma função, só que a cadeia é diferente. Então, isômero de cadeia. Não, professor, tem a mesma função. São hidrocarbonetos, são álcool, são cetona. O que está mudando? Professor, está mudando a posição. A posição de quem? A posição de uma insaturação, que é uma ligação dupla ou tripla em posições diferentes. Por exemplo, aqui, ó, a minha insaturação está no meu carbono 1. Aqui, a minha insaturação está no carbono 2. Não é isso? Aqui, ó, a minha hidroxila está no meu carbono 2. Aqui, a minha hidroxila está no carbono 1. Então, vocês estão percebendo que quando muda a posição de uma dupla ou uma ligação tripla, de um radical, né, podia ser o metil, tem posições diferentes, ou de um grupo funcional, eu tenho isomeria de posição. Mas não se esqueçam. Professor, Oi. mesmo que a estruturação, quando troca de lugar, mude a cadeia principal, ainda é só de posição. Exemplo, fala para mim um exemplo. Não, por exemplo, você tem uma cadeia carbônica grande e ramificada. Uhum. Você tem a estruturação em um ponto. Você forma uma cadeia principal. Depois Uhum. a estruturação muda para uma ramificação e a sua cadeia principal tem que modificar para conseguir passar por cima da estruturação. Ainda é só de posição? Então, mas se ela estiver em saturação, a cadeia principal tem que conter essa insaturação. Tá bom. Entendeu, Murilo? Entendi. Eu acho que quer dizer o seguinte. Você pode ter duas tipos de isomerias, quer dizer, pode ter duas, trocar a isomeria? Não, você vai pegar pela ordem. O que está mudando? Porque, nesses casos, pela identificação da cadeia principal, se apresentou insaturação, a cadeia principal tem que conter essa insaturação. Ponto. Tá? Galera, terceiro tipo de isômero.
isômeros de compensação ou metameria. Metameria é o mais comum aparecer para a gente. Então, o que é isso? Eles vão apresentar a mesma função. Só que a diferença, galera, vai estar na posição de um heteroátomo. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a isomeria de compensação é um tipo especial de isomeria de posição. Então, eu tenho lá, ó, isomeria de posição. Tá mudando o quê? Ah, professor, mudou um heteroátomo. Então, não é mais isomeria de posição. É isomeria de compensação ou metameria. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui eu tenho éter. Esse éter aqui é o etox-etano. E esse aqui é o metox-propano. Então, quer dizer que o meu oxigênio ocupa posições diferentes nessas cadeias. Então, eu tenho isomeria de compensação. Aqui eu tenho, ó, propanoato de metila e aqui eu tenho etanoato de etila. Olha o meu oxigênio em posições diferentes. Quando muda a posição de um heteroátomo, eu chamo isomeria de compensação. Professor, mudou a posição de uma ligação dupla, de uma ligação tripla, de um grupo funcional, de um radical, isomeria de posição. Mudou a posição de um heteroátomo, isomeria de compensação. Mais um passo. Não se esqueçam que eles têm que ter a mesma função química, tá, gente? Não pode mudar. Então, até agora, nós vimos... Até agora, o que foi observado? Foi observado que, quando tem a mesma função, eles podem ser 3 tipos de isomeria. Mas antes de eu classificar como isomeria, eles precisam ter a mesma, tem que estar claro, tá? A mesma fórmula molecular. Se não tem a mesma fórmula molecular, não são isômeros, acabou, não tem como classificar. Tem que ter a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio e a mesma quantidade de qualquer outro elemento que aparecer. Então, professor, tem a mesma fórmula molecular. Show, beleza. Pode ser isômeros? Pode. Então, tem a mesma função? Sim. Tem a mesma função, então pode ser 3 coisas. O que está mudando? Professor, tem cadeia carbônica diferente, então isômero de cadeia. Professor, está mudando a posição. A posição de quê que mudou? Professor, a posição de um heteroátomo, então é isomeria de compensação. Não, professor, mudou a posição de um grupo funcional. Eu tinha uma hidroxila aqui, agora tem hidroxila ali. Então isomeria de posição. Compensação só será quando tiver um heteroátomo mudando de posição. Professor, não tem a mesma função. Se não tem a mesma função, pode ser 2 casos. Isomeria de função, normalmente é éter e álcool, ácido carboxílico e éster, álcool e fenol, tá? Aldeídos e cetona. São funcionais. Tá? Agora, existe um caso especial de isomeria funcional. É um especial. Assim como eu tenho um caso especial de posição, eu tenho um caso especial para função, que é chamado de tautomeria ou isomeria de tautomeria. Tanto faz. Eles chamam de tautômeros. Por que são chamados de tautômeros? São 2 funções orgânicas que se interconvertem uma em outra. Então, eu vou ter uma função que vai se converter na outra e vai ficar aí esse equilíbrio. Por isso que eu posso chamar de isomeria de equilíbrio dinâmico, isomeria dinâmica. Quer dizer que uma função está se convertendo na outra. Onde que acontece isso? Somente 2 casos. Caso entre cetona e enol, e casos entre aldeído e enol. Daí eu chamo equilíbrio cetoenólico ou aldoenólico. Professor, quem é o enol? O enol é todo o grupo orgânico que a minha hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Daí a palavra en de dupla. Ol de hidroxila. Então, olha só a minha cetona aqui, ó. Cetona e enol. É o equilíbrio. Então, quer dizer que o enol se converte em cetona e a cetona se converte em enol. A mesma coisa acontece com o aldeído, né?
O enol converte em aldeído e aldeído volta a ser enol. Então, eu tenho um equilíbrio dinâmico. Para esses dois casos de função, enol, cetona ou aldeído, enol, eu chamo de, né, cetônica, cetoenol ou aldoenol, eu chamo de tautomeria. Todas as outras serão isomeria de função e só esses dois casos eu chamo de tautomeria. Então, vamos resumir. Vamos voltar lá só para ver se ficou bem claro. Ó, quando a diferença está na cadeia, na constituição da cadeia, eu chamo de isomeria constitucional. Então, aqui a conectividade é diferente. Tá? O que nós estudamos hoje. A conexão é isso aqui, ó. Ó. A conexão, eles estão conectados. O verdinho é oxigênio, ó. Eu conectei em posições diferentes. Isso é isomeria constitucional. A conectividade na molécula é diferente. Essa minha isomeria constitucional será subdividida em 5 grupos. Quando eles têm a mesma função e quando eles têm função diferente. Então, vou colocar aqui, ó, função iguais e aqui função diferente. Mesma função, eles podem ser isomerias de cadeia, quando uma cadeia é ramificada e a outra é normal, ou quando uma cadeia é fechada e a outra é aberta. Eles podem ser isomeria de posição quando mudar a posição de uma insaturação, de um radical orgânico ou de um grupo funcional. Porém, se a posição de um heteroátomo for alterado, eu chamo de isomeria de compensação ou metameria. Quando a minha função química é diferente, eu tenho que analisar quais são as funções envolvidas. No caso, se for cetona com enol ou aldeído com enol, eu chamo de tautomeria. Todas as outras serão isomeria de função. Então, eu quero que vocês entendam que a tautomeria, a compensação, está dentro, está mudando a posição, só que é um caso especial, que a posição de um heteroátomo altera, e a tautomeria está dentro de função, só que é um caso especial, é um caso envolvendo um equilíbrio dinâmico entre cetona com aldeída, onde a cetona vira onde é enol com cetona, aonde o enol vira cetona e a cetona volta a ser enol, ou entre enol e aldeído. O enol vira aldeído e o aldeído volta a ser enol. Nesses dois casos, eu não posso chamar de isomeria de função. Eu tenho que chamar de tautomeria. Tá? Eu tenho um exercíciozinho para a gente aqui, mas nós também temos na apostila também. Só que meu tempo já foi embora. O que eu gostaria que vocês fizessem aqui, eu gostaria que vocês... Deixa eu pegar no livro de vocês aqui. Chega no livro de vocês aqui. Tá aqui, ó. No mesmo caso, que você vai isomeria constitucional, compensação. E aqui nós temos alguns exercícios para que vocês façam. Tautômeros, aqui está falando de tautômeros. E a gente começa os exercícios. Vou fazer um para vocês, antes de terminar nossa aula, e a gente encerra nosso bate-papo. Enem, vocês têm que ter alguma coisa de Enem aqui nessa página aqui, cara. Tem essa aqui, ó. Ó. Os motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando pode ser adotado taxas de compreensão mais altas nas suas câmeras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos de cadeia carbônica menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se um valor padrão de 100% de octanagem. O isômero do octano mais resistente à compressão, tá? Com base
nas informações do texto qual entre os isômeros seguintes seria o composto. Então, ele está falando para a gente que é o seguinte, cadeias carbônicas menores, então, cadeia carbônica principal menor, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Isso são combustíveis com maior resistência à compressão. Aí ele quer saber o seguinte, quais desses compostos que são isômeros do octano, que vão apresentar maior resistência à compressão. Para ter resistência à compressão, eu preciso ter uma cadeia pequena, com ramificações, perfeito? Então, já posso cortar a letra A, que ele falou que tem que ter ramificações, já pode cortar a letra A, né? Associados com compostos de cadeia carbônica menores, com maior número de ramificações. Então, quanto mais ramificações ter essa cadeia, melhor ela será. Tá? Gente, qual que é a cadeia mais ramificada que nós temos aqui? Pelo nome, sem desenhar a cadeia. Qual é a mais ramificada que nós temos aqui? Fala para mim. Ah, é? Ah, é. Por quê? Tá, 2, 2, 4, trimetilpentano. Ele não está falando no texto, ó. Com combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações. A letra B tem 2 ramificações, a C tem uma só e a D tem 2. Sobrou para a gente a letra E, com 3 ramificações. Acabou. Era só isso aí. Eu gostaria que vocês tentassem fazer o exercício do capítulo e não conseguindo, falar para mim que na nossa próxima aula, antes de eu começar a isomeria cis-trans, eu faça a correção dos exercícios que vocês não conseguiram. Tá legal? Galera, por hoje é só. Um abraço, falar com vocês e até a próxima. Tamo junto.